No vídeo de hoje eu estarei falando sobre alguns causos que acontecia aqui na loja quando alguns clientes aqui traziam algumas máquinas com problemas para consertar. Quais eram os problemas mais frequentes? O problema mais frequente mesmo é memória suja, memória com problema. O cliente chegava até a loja e falava: olha, eu trouxe essa máquina aqui porque eu já fui para o técnico A e ele disse que essa minha memória está queimada. O certo seria substituir, não tenho que fazer mais nada e tal. E como eu já sei que alguns técnicos, né, não são tão confiáveis, para não dizer outro nome, eu já imaginava que essa memória não estaria queimada. Mas eu perguntava para ele: se o seu técnico falou que estava queimada, então não tem muito o que fazer, não é verdade? O certo seria substituir. Mas calma aí, que tem uma chance disso, tudo isso ser mentira, de o técnico ter mentido para você. Então vamos lá. Tirava a memória na frente dele, limpava a memória na frente dele, limpava o slot, né? Como eu já falei aqui em vídeos anteriores, o certo seria você limpar a memória e o slot, não somente a memória. Então eu limpava a memória, limpava o slot, tudo isso na frente do cliente. Colocava novamente no computador, apertava lá para ligar e a máquina dava vídeo. Então isso era frequente, praticamente por semana chegava aqui 3 máquinas nessa mesma situação. Já tinham levado essas máquinas já para outros técnicos e os outros técnicos falavam tipo: a memória tá queimada, a memória não serve mais, vamos substituir essa memória. Mas o que acontece, uma prática que não são todos os técnicos, né, mas uma parte de técnico, o que eles fazem com essa memória? Ele chega pro cliente lá e diz: sua memória tá queimada, sabe? Picaretagem pura. Então, sendo que a memória do cliente tá boa, às vezes a memória tá apenas suja, simplesmente limpa ali e pronto, e entrega de novo pro cliente, como acontecia várias vezes. Quando era cliente recorrente, eu nem cobrava, limpava a memória, limpava o slot, apertava lá, dava vídeo, entregava já pro cliente. Quando era cliente que eu não conhecia, eu cobrava 10, 15 reais, mas quando era cliente recorrente eu não cobrava. Segundo problema que acontecia aqui na loja, clientes pediam para formatar o computador, só que antes de formatar, eu verificava o computador, né? Na verdade, eu verificava o HD ou SSD com um programa chamado Crystal Disk Info, que é um programa onde eu utilizo para saber a saúde do HD, se o HD está em boas condições, a integridade do HD está ok ou não. Então, quando esse HD ele estava com a saúde ali no azul, né, que é um nível ali através de algumas luzes ali, existe o azul, o amarelo e o vermelho, né? Então, quando ele apresentava azul, sem problema nenhum, formatava a máquina, não tinha problema nenhum. Mas quando a máquina apresentava amarelo, né, eu já descartava. Muitas das vezes, algumas vezes, estando no nível amarelo, né, tem como você rodar alguns programas como Highlands Boot e você, de repente, você sanar aquele problema, né? Não é em todos os casos. Alguns casos tem como você resolver, em alguns outros casos não, mas na maioria das vezes não tem como você resolver. Então, quando aparecia no nível amarelo, eu já falava para o cliente: olha, é o seguinte, está no nível amarelo, essa máquina não é seguro formatar, o correto seria trocar esse HD, né? Ou em alguns casos era o SSD, eu indicava trocar o SSD. E às vezes o cliente ficava bravo, tipo: pô, mano, mas por que você não vai formatar? Você não quer formatar? O cliente ficava bravo. Então, nesses casos específicos, se você for técnico ou estiver iniciando aí nessa área aí, você pode verificar com esse software chamado Crystal Disk Info. Então, se esse programa apresentar amarelo, você nem fica com a máquina, beleza? Já dá logo o toque pro cliente que não vai ficar com a máquina, porque não vai adiantar você formatar. Se você vai formatar e a máquina ainda vai continuar lenta, certo? Então, não tem o que você fazer não. O certo seria substituir aquele hardware. Se o programa apresentasse a luz vermelha, né, em alguns casos específicos já aconteceu comigo, mas na maioria das vezes, na maioria avassaladora das vezes, não apresentava vermelho, porque quando estava vermelho, nessa luz vermelha, né, na verdade não é uma luz, é um nível, né? Quando estando nesse nível vermelho, a condição da máquina está extremamente lenta, então chega ao ponto de você nem conseguir instalar um software, né? Mas algumas vezes eu consegui instalar
lá e apareceu lá o nível vermelho. Então nesse caso específico eu falei logo, ó, tipo, não tem condições aqui tá no estado crítico, a situação aqui, se o amarelo eu já descartava a máquina, imagina a condição de estar naquele nível vermelho, né? Então já falava para o cliente que não dava e tal, substituísse aquele hardware, e isso era o correto a se fazer naquelas situações. O terceiro problema que chegava até aqui é a situação mais complicada possível de um computador, que é o problema de uma placa-mãe. Então, quando está no problema de placa-mãe, não tem o que fazer, tem que substituir a placa-mãe. E eu chegava para o cliente e eu falava, olha, o problema desse computador é a placa-mãe. O que você tem que fazer é procurar outro técnico que trabalhe com placa-mãe, porque eu não trabalho, nunca trabalhei, nunca restaurei placa-mãe. Então você procure outro técnico, às vezes até indicava outro técnico para aquela pessoa estar levando a máquina lá para ser restaurada a placa-mãe. Só que eu deixava bastante claro, uma vez restaurada, a máquina não vai durar muito tempo. Muitas das vezes aquela placa-mãe, aquele conserto vai durar 9 meses, 10 meses, às vezes 1 ano e 2 meses, vai dar o mesmo problema de novo. Então, correto seria você substituir essa placa-mãe e comprar uma placa-mãe nova. E o cliente ficava meio que, tipo, irritado, você não sabe consertar? Porque eu não sei, eu falo que eu não sei. Eu vou tentar ficar com a máquina de um cliente sem eu saber resolver. Então, eu indicava, vai no técnico tal e lá você vai consertar essa sua placa-mãe, ou em outro caso você pode substituir, que é o mais correto, né? Aqui em algumas máquinas minhas, quando apresentava o problema de placa-mãe, eu não insistia em tentar consertar a placa-mãe, eu simplesmente comprava outra placa-mãe. Até porque uma placa-mãe, a vida útil dela ali, 5 anos, 6 anos, até mais, 10 ou 15 anos, dependendo, né, da condição que você está utilizando a máquina, ela pode durar tudo isso, né? Então, depois de 4, 5 anos, não seria tão caro substituir, comprar outra placa-mãe, né? Mas o mais indicado é comprar outra placa-mãe em vez de você restaurar aquela placa-mãe, entendeu? Mas tem técnicos aí na praça que conserta placa-mãe. Algo que aparecia também, era problema de placa de vídeo, artefatos. Problema de placa de vídeo geralmente se resolve-se com uma boa limpeza ali na placa de vídeo, troca de pasta térmica, tudo isso tem que ser feito. E todos esses procedimentos da limpeza da placa de vídeo, troca da pasta térmica, eu fazia na loja, visando a placa voltar a funcionar. E quando não voltava, eu pedia para o cliente recorrer a um técnico especializado que trabalhava somente com placa de vídeo. E eu chegava para o cliente e falava, olha, eu trabalho consertando placa de vídeo. O cliente falava, pô, mas você não conserta placa-mãe, você não conserta placa de vídeo. Olha só, para você consertar placas de vídeos, é um hardware muito delicado, né? Todo mundo que conserta placa de vídeo, então você precisa de um laboratório dedicado para simplesmente para aquele fim, né? Eu nunca trabalhei nem com placa-mãe nem com placa de vídeo. Os clientes chegavam para mim e falavam, então você faz o que aqui mesmo? Olha, é o seguinte, eu trabalho com montagem de computadores e manutenção preventiva e corretiva. A manutenção preventiva, sua máquina está funcionando, você quer simplesmente dar uma manutenção, limpeza, tá muito sujo lá e tal, quer deixar limpinho, essa parte eu faço. Corretiva é quando a máquina parava de funcionar, às vezes era uma memória que estava suja, simplesmente eu corrigia esse tipo de problema, ou a fonte queimava, trocava, substituía a fonte. Outra coisa que é inadmissível, você chegar e querer consertar uma fonte não tem condições, você tem que trocar mesmo, não adianta você querer fazer algumas porcarias aí para, sei lá, a sua fonte voltar a funcionar. Não faça isso, não tente fazer jeitinho com a sua fonte, porque o jeitinho que você fizer na sua fonte vai comprometer totalmente os outros hardware ali, a placa-mãe, a placa de vídeo. Então não faça isso de maneira nenhuma. Se queimou a sua fonte ou se a sua fonte está desligando o computador, reiniciando, tire a sua fonte, jogue fora, compre outra. Esse é o recomendado a se fazer. Problemas de fontes, sim, algumas vezes apareciam alguns clientes aqui que faziam um diagnóstico na máquina e percebia que o problema era a fonte, né? Para você que está iniciando na área, né, de montagem e manutenção, como que dá para saber qual o problema disso, aquilo? Simplesmente você ter hardware reserva, você tem que ter uma fonte reserva para você ficar testando, tem que ter memória reserva, DDR3, DDR4, DDR5, né? Você tem que ter tudo de uma máquina, você tem que ter sobrando ali para você fazer as comparações. O técnico de montagem e manutenção de computadores, simplesmente o que ele faz é isso. Ele não entra e troca um capacitor, né? A pessoa que trabalha com montagem e manutenção não troca um capacitor de uma fonte dessa que
que dê problema, ele não vai trocar capacitor de placa-mãe, entendeu? Ele vai só diagnosticar e vai trocar. E eu digo para você, dentro de uma máquina, de um computador, o correto é sempre, toda vez que queimar, joga fora, nada de tentar restaurar nada. Ah, eu vou tentar dar um jeitinho, eu vou restaurar, não faça isso. E fontes, aparecia vez ou outra problema de fonte. E o cliente muitas das vezes queria substituir aquela fonte, que era uma fonte boa, fonte 80 Plus, por aquelas chamadas fontes bombas, né? Que são as fontes de péssima qualidade. E eu falava pro cliente, olha, se você quiser colocar, você coloca, mas é com a sua conta em risco. Olha só, uma máquina, muitas das vezes com a 3060, né, uma RTX 3060, o cliente queria colocar uma fonte bomba. Eu dizia, olha, não faz isso. Ah, não, mas é para passar uns dias, depois eu compro outra fonte. Cara, se fosse você, eu não fazia isso. Preferia deixar a máquina desligada, né, sem tentar comprar outra fonte, né, de que eu, sei lá, colocar essa fonte aí e dar problema ali na placa-mãe, memória, enfim. Porque eu não sei se você sabe, mas o que alimenta toda a máquina é a fonte, cara. Então o item mais importante é a fonte. Muitas das vezes as pessoas acham que o item mais importante é o processador, o item mais importante é a placa de vídeo, mas não, o item mais importante é a fonte, porque é a fonte que alimenta todos esses componentes aqui. Então se você for negligente, colocar qualquer tipo de fonte, colocar qualquer porcaria de fonte, você tá comprometendo todo o complemento aí do seu hardware, sua placa-mãe, sua memória, entendeu? E um dos grandes problemas era problema com vírus, máquina altamente lenta, e eu ia dar uma analisada da máquina e percebia que a máquina estava lotada de vírus. E na maioria das vezes os clientes não utilizavam um programa antivírus, não utilizava nada. E quando utilizava 2 antivírus. Não faça isso. Você só pode utilizar um antivírus na sua máquina. Não recomendo deixar 100 e não recomendo deixar 2 antivírus. Olha, o cliente pensa que tipo, vai ter 2 antivírus, logo vai proteger muito a minha máquina, que vai ser 2 programas. Só que, se você colocar 2 antivírus na sua máquina, um vai entrar em conflito com o outro e nenhum dos dois vai servir para nada, entendeu? Então o correto é deixar somente um antivírus trabalhando. E se vocês quiserem, não dizendo que os outros antivírus são ruins, mas se você quiser uma recomendação de um antivírus bom, ótimo, eu não estou ganhando nada dessa marca aqui que eu vou falar aqui, desse antivírus, mas eu recomendo o Kaspersky, né? Ou Kaspersky, né? Um se chama Kaspersky, outro chama Kaspersky. O Kaspersky é um excelente antivírus. Eu utilizo esse antivírus, já está com em torno de quase 7 anos e nunca tive problema com as minhas máquinas aqui. Então sugiro você dar uma olhada, né? Ótimos, excelentes planos aí, barato, plano anual aí, você paga um valor aí 50 ou 40 ou 60 e você só paga uma vez por ano, beleza? Então excelente. Não tô ganhando nada aqui do Kaspersky, mas é um excelente antivírus, você pode confiar. E as máquinas chegavam aqui e eu ia analisar e a máquina estava toda bagunçada de vírus, lotado, registro do Windows todo bagunçado, então eu ia consertar ali, né, e tal. E muitas das vezes eu perguntava pro cliente, você vai querer que eu tente resolver algum problema aqui, né? Tirar alguns vírus aqui, ou você quer logo formatar? O ideal seria formatar. E às vezes os clientes queriam, não, dá um jeitinho aí que eu não quero formatar a máquina. Dá um jeitinho aí e tal. Eu fazia o que eu podia, a máquina não ficava 100%, mas o certo seria formatar, mas o cliente não queria, então fazia o que eu podia. Então, o correto é você instalar um programa antivírus, beleza? E para fechar o vídeo, um probleminha que vez ou outra aparecia, eram máquinas com praticamente sem nenhuma refrigeração, máquinas praticamente totalmente seladas, né? Sem nenhuma ventoinha, sem nenhuma fan ali para refrigerar, e os caras jogavam dentro uma 3060, né? Colocavam uma 2060, colocavam uma GTX 1660 Super dentro, um RX 580 e tipo, agora eu vou jogar. Cara, a máquina quando ligava, ela chegava ali a picos de 90 graus ali no processador, simplesmente de você ligar a máquina, porque não tinha ventoinha, não tinha fan para refrigerar a máquina, e os caras ainda jogavam, cara, entendeu? Aí, meu amigo, chegava a 110 graus, 100 graus, e a máquina fazia o que? Reiniciava. Aí o cliente chegava até mim e dizia, olha, a máquina tá reiniciando. Só que, cara, não era problema nenhum, cara. O problema é porque a máquina não tinha refrigeração, esquentava muito e reiniciava. Para proteger o processador, ele reiniciava. Não era problema de nada. Simplesmente a máquina totalmente selada. E
E vez ou outra aparecia cliente com esse tipo de máquina que eu orientava, olha, troca o gabinete, cara, esse gabinete aí não dá, mano, não tem local nenhum para colocar fã aí. Então você vai fazer o quê? Você vai trocar esse gabinete, jogar fora esse gabinete, vai comprar um gabinete novo e aí sim, mano, entendeu? Esse é o correto. Ah, mas eu posso deixar ligado em cima da mesa? Cara, jamais faça isso, mano. Nunca deixe uma máquina ligada ali, placa-mãe ali, fonte ali em cima da mesa. Por quê, mano? Porque é o seguinte, é bastante perigoso, porque às vezes você vem com um copo de suco, aí derrama em cima da placa-mãe, por exemplo. Você vem com um copo de água, derrama em cima da placa-mãe, por exemplo. Ah, mas eu tenho cuidado, Olavo, eu tenho cuidado, eu não vou derramar isso aí. Mas aí, olha, você vai dormir, aí vai cair poeira, aí vai passar ali um inseto, barata, alguma coisa do tipo, um rato, entendeu? Então, o recomendado é comprar um gabinete, mano. Nunca deixe a máquina ali em cima, jogada ali numa mesa ali, ficar jogando ali na máquina ali, a máquina em cima. Ah, Olavo, mas vai ficar extremamente, né, dependendo do caso onde você mora, dependendo do local onde você mora, pode ser até que seja frio. Beleza, ok. Mas o estado onde estão os hardware jogado ali não é tão interessante, beleza? Então, correto é o gabinete. Joga esse gabinete fora e compra um gabinete novo, mano. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você é técnico que está iniciando agora, será que você já passou por esses problemas aqui que eu citei? Ou se você não é técnico, mas você é usuário comum, né? Você joga aí no seu computador. Você já teve algum problema desse aqui mencionado aqui nesse vídeo? Se teve, coloca aqui embaixo nos comentários, quero te ouvir. Beleza? Se você é técnico e já teve problema, coloca aqui embaixo também, eu quero te ouvir. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Se no momento que você estiver assistindo esse vídeo aparecer um botão de hype, caso você queira me ajudar hypando esse vídeo, basta clicar nesse botão de hype. Temos uma área de membros, não é obrigatório, mas a partir de R$ 3,99 você se torna membro do nosso canal. E no mais, até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui! Was easy to you.